disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não o honrará. Uzias, que segurava o incensário, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Viveu isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então, nesse texto, a gente vê um pouco da história do rei Uzias. Ele foi um rei muito bom, ele iniciou a sua trajetória de forma excelente. Reinou por 52 anos. Foi um rei excelente para Israel, um rei muito bom. Ele iniciou muito bem, foi forte em guerras, destruiu povos, foi um arquiteto à frente do seu tempo, desenvolveu maquinários que auxiliavam o povo na guerra como nunca antes, desempenhou um reinado com muita força e excelência. Mas o texto diz no verso 16, que havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor. Uzias não era um sacerdote, ele era um rei. Então ele não podia queimar incenso. Essa era uma função sacerdotal e não do rei. E o rei Uzias, tomado de um sentimento de muita admiração por seus feitos, por si próprio, era grande em realizações, suas conquistas berravam a seu respeito, todos sabiam o quanto ele era grande, achou-se no direito de fazer algo que não lhe cabia, que não lhe competia. E esse, meu querido e minha querida, é o grande problema de nós olharmos para os nossos grandes feitos, que o nosso coração pode se encher de glória, de vaidade e acharmos que nós merecemos a honra, o lugar, o prestígio e que podemos sim fazermos o que quisermos. E no reino de Deus as coisas não são assim. A palavra de Deus nos instrui que cada um tem o seu lugar no reino, e cada lugar ocupado no reino é um lugar muito precioso. Então quero dizer, queridos, se você está visitando hoje essa casa, você é tão precioso quanto aquele que está aqui há 60 anos, quanto aquele que nasceu nessa igreja. Você é tão precioso quanto ele. Mas aquele que está aqui há muitos anos, que ajudou a levantar esse ministério, a construir essa igreja, também é tão precioso quanto. Todos nós temos um lugar muito especial no corpo e muito útil. Você é útil no reino de Deus. Você é necessário no reino de Deus. Sem você, as coisas podem não acontecer como estão acontecendo. Podem acontecer de uma forma diferente, com um buraco ali, um buraco aqui, uma falta ali, uma falta aqui. Então, essa palavra ela não vem para dizer para você que você não tem valor, mas ela vem para dizer o seu valor e o seu lugar. Amém? Então receba isso no seu coração, porque o rei Uzias falhou nisso, num sentimento. Quando nós olhamos para os nossos feitos, é isso que acontece. Nos sentimos dignos de aceitação, respeito e honra, e isso tira Deus do centro e nos torna o centro no lugar dele. E quando o homem se torna o centro, é um perigo, porque tudo que nós fazemos, a força para realizarmos aquilo que Deus nos deu, vem somente dele. O nosso dom, o nosso chamado, as nossas estratégias, se não vem dele, querido, não vem de mais ninguém. Tudo é para ele e tudo é por Jesus. Glória a Deus. Toda glória e honra é dele. Ainda que eu e você sejamos muito
É assim que ele é descrito na palavra, o homem segundo o coração de Deus. E ele quis construir uma casa para Deus, com uma intenção maravilhosa, porque ele viu a necessidade que o templo tinha de ser organizado, de ser bonito, de estar em boas condições. E ele falou: eu vou construir uma casa para Deus. Mas não é porque você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus que tudo que está no seu coração deve ser realizado. Porque Deus disse para o profeta Natan que não era para Davi construir o templo, que ele não queria isso das mãos dele, ele queria outra coisa. Então veja como é importante a gente ter esse discernimento do que Deus quer de nós. Como pastores, como pessoas que cuidam de ovelhas, nós vemos às vezes pessoas se matando para fazer aquilo que Deus não mandou fazer, para fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. Vou dar exemplos assim, que vem agora na minha mente. A pessoa tem um chamado para pregação, para palavra, mas ela quer estar no louvor, mas ela quer cantar no altar. Mas Deus chamou ela para pregar a palavra. A pessoa está lá na intercessão, intercedendo, exercendo seu chamado. De repente alguém diz para ela: nossa, você daria uma boa dançarina na igreja, bailarina do Senhor, no artéria. E ela quer ir lá para a dança, mas o lugar dela é lá na intercessão. Foi o que Deus mandou ela fazer. Estou falando de coisas pequenas aqui, mas você pode encaixar aí na sua vida, na área que você identificar melhor. E existem coisas dentro do chamado que Deus entregou a nós, que são para nós exercermos. Mas existe um limite nisso, porque passando desse limite, não é para você nem para mim. É para alguém que tem autoridade nisso, é para alguém que possa exercer isso. E Deus o sabe quem é. Mas o orgulho, ele diz para mim e para você: vai, você pode. Você já conhece como é feito, você já sabe. Então vai lá, passa na frente. Horas. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Porque é contra isso que nós lutamos, amém? O crente verdadeiro, ele não luta contra pecado sexual, ele não luta contra a drogadição. O crente que já está maduro, ele luta contra isso, contra o orgulho que às vezes bate a porta dizendo: você é bom, você é ótimo, olha o que você fez, olha que maravilhoso isso. A comparação, ela estraga o que Deus quer fazer na sua vida. E a definição de orgulho é sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Não sou eu que estou dizendo, é o dicionário. Os dias discerniu algo espiritual de forma carnal. Não se olha para a obra de Deus com esses óculos carnais, de poder, de eu faço, eu aconteço. Eu estou falando isso aqui com muito temor, principalmente para nós, talvez mais do que para vocês, porque sobre nós foi depositada uma autoridade como pastores, foi depositado algo para ser cuidado, e ainda assim eu não posso ir e vir e fazer o que eu acho melhor, o que eu acho certo, o que eu acho ideal. Se eu não buscar a Deus antes de sentar com você e te dar um conselho, eu já errei, eu já pequei. Porque eu não posso sentar com você e dizer o que eu acho certo. Eu tenho que sentar contigo e dizer o que a palavra diz, o que a palavra julga como certo. E que nessa noite caia um temor sobre as nossas vidas disso. Que a obra de Deus não é um copo que você coloca onde quer, que você esvazia quando quer e enche quando quer. A obra de Deus é algo santo, intocável. Não podemos perder ninguém por condutas erradas. Isso é difícil, eu estou dizendo aqui para você, mas é lindo dizer isso. Agora vai
né? A nossa é essa. É eu querer ter o controle das coisas, saber de tudo. Mas é lá em casa que corta essa espada. É lá no meu secreto com Deus que essa espada corta. Quando eu dobro meu joelho e eu digo para Deus: está aqui, Senhor, os meus feitos, está aqui as obras das minhas mãos. Ou quando eu dobro os joelhos e digo: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti, trabalha a minha vida, Senhor, muda a minha vida, me moe, me destrói, me reconstrói. É ali, querido, é ali que isso é revelado, o seu coração. E Uzias transgrediu contra Deus. E para um cristão, para mim e para você, terminarmos bem, o orgulho precisa morrer. Por isso, essa palavra, o rei Uzias na Bíblia, ele não faz referência aos grandes feitos, ele faz referência ao orgulho. Diga para o seu vizinho assim, ó. Essa palavra não é para aquele irmão que não vê. É para mim. É para mim. É para você. E a gente sempre pensa em alguém, né? Mas é para mim e para você, amém? Amém. Agora eu queria ler com vocês Isaías 6, somente o verso 1. Isaías 6, 1. Nós vamos falar um pouquinho da história, do início dessa morte do rei Uzias. Isaías versículo 6, 1. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto trono, e a borda do seu manto enchia o templo. Aqui nós vemos uma conexão entre a morte do rei Uzias e o nascimento de um profeta poderoso. Não por ele mesmo, pelo que Deus fez na vida dele, quando um reinado ficou para trás, quando um reinado morreu, um reinado conhecido pelo orgulho, pela soberba, pela vanglória. Quando esse reinado morreu, Isaías foi levantado com mais poder, porque ele já era um profeta. Nessa passagem para trás, ele já era um profeta, ele já profetizava, mas ele não foi usado até esse tempo com tanto poder como ele foi usado depois que o rei Uzias morreu. E por isso que isso está nesse texto, no ano em que o rei Uzias morreu. E isso é muito forte, queridos. O que nós estamos falando hoje aqui não é só sobre você trabalhar o seu coração, mas é sobre você reorganizar a sua vida, as suas condutas, as suas raízes, quem te alimenta, quem te direciona, quem deposita em você algum alimento espiritual. É sobre isso que nós estamos falando. Isaías foi levantado como profeta no final do reinado de Uzias. E ele relata que na morte de Uzias, ele teve uma revelação maior do Senhor. E isso impactou em muitas coisas na sua vida. E isso nos fala que mesmo que eu e você estejamos no ápice do nosso chamado, no ápice daquilo que Deus tem para nós, talvez desempenhando com excelência essa função, sempre vai ter mais para mim e para você. Sempre haverá uma unção maior para ser derramada sobre nós. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, Johannes.
Amém. E essa série está falando disso. Receba isso para o próximo ciclo, em nome de Jesus. Sempre haverá algo a mais da parte do Senhor para as nossas vidas, maior do